Estamos de volta com o programa Evidência. Como havíamos anunciado no início, estamos visitando a clínica do Dr. Weder William. Dr. Weder William, que é nutrólogo, e ele vai nos esclarecer como uma alimentação saudável pode nos auxiliar na beleza e no bem-estar. Dr. Weder, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Sheila. Boa noite ao telespectador. É um prazer estar aqui na clínica do senhor, estar visitando, conhecendo a estrutura. Muito obrigada. Dr. Weder, a alimentação saudável, ela auxilia na beleza, no bem-estar do ser humano? Sheila, a alimentação saudável ela é muito importante para o nosso processo de existência, né? Quem tem uma alimentação saudável tem grandes chances de ter uma longevidade. Quem tem uma alimentação baseada em produtos mais industrializados, com conservante, vai encurtar a própria existência. E isso se reflete também no nosso processo de envelhecimento, na nossa beleza natural, né? Então a alimentação ela é um componente assim, essencial para que a gente continue jovem e o nosso processo de envelhecimento seja lento. E isso tem um tempo determinado, desde que nasce até 90 anos, 100 anos, uma pessoa que quer viver muito. O que o senhor recomenda como nutrólogo? Então, se a gente pudesse ter uma alimentação muito boa desde a infância, seria perfeito, né? O paladar infantil atrapalha um pouco isso, né? Porque o paladar mais infantil, ele quer balinha, chocolate, doce, né? O ruim também é quando esse paladar é transportado ao longo da vida para o adulto. Então muitas vezes a pessoa é adulta, mas ela quer saber só de chocolate, doce, refrigerante, né? Então, mas ter uma alimentação saudável desde a infância e a gente como pais também, a gente orientar isso e dar o exemplo, né? Já que criança também ela copia, não adianta você falar, né? Então ter uma alimentação saudável desde criança seria o ideal para a gente ter um processo de envelhecimento lento, porque o envelhecer começa quando a gente nasce. A partir do momento que nascemos, começa a contagem do processo nosso, do tempo de existência ali. E uma alimentação vai fazer isso ser mais prolongada. Quantas alimentações, quantas refeições nós devemos fazer no decorrer do dia para quem acorda 6 horas da manhã, 7 horas já está em sala de aula, já está no trabalho, enfim? Sheila, essa é uma briga entre a ciência, porque a ciência hoje em dia passa num momento que eu diria assim, de muitas descobertas, e cada dia a pessoa vai ler uma coisa e tem uma notícia diferente, né? Mas o básico é que nós somos planejados por vamos pensar assim, num tempo da caverna. Então, no tempo da caverna, a gente acordava de manhã e ia procurar alimento, né? E se você não achasse, o seu processo metabólico se organiza para ser mais econômico. Ou seja, existe uma inteligência orgânica na gente que, se eu não consigo alimento, meu organismo fica gastando energia demais. Porque senão eu morreria de fome rapidamente. Se eu não como a um intervalo muito longo, eu faço as minhas células serem mais econômicas. Eu até costumo brincar e explicar como um carro. Quando a gente gera alimento de períodos curtos, 3, 4 horas no máximo, a célula se comporta como se fosse um carro antigo, muito gastador. Você enche o tanque, vai na esquina, acabou a gasolina. Então ela é uma gastadora. Quando você restringe a entrada de energia, de alimento para a célula, ela simplesmente vira assim, um super carro econômico. Então você põe um pouquinho de gasolina, anda a cidade inteira, chega em casa e tem gasolina no carro ainda. Isso para a célula, para a gente, nesse momento da nossa existência, nessa era nossa, é ruim, porque a gente quer comer. Se ela não for gastadora, tudo que eu como guardo, né? Então, para o processo da gordura corporal e da saúde da célula, gerar alimentos com intervalos curtos é melhor pra gente. Porque vai auxiliar, o metabolismo vai andar mais rápido, né? O metabolismo vai trabalhar mais rápido. Mais acelerado. Ok. Bom, e isso influencia no envelhecimento? Se eu tenho uma alimentação saudável, eu envelheço mais tarde. Se a minha alimentação não é saudável, eu envelheço rápido. Envelhece rápido. A alimentação baseada em produtos muito químicos e conservantes, eles disparam radicais livres que o organismo não sabe lidar direito com aquele produto químico porque ele não é natural.
E isso gasta muita energia, assim, muita coisa importante. Em vez de produzir colágeno, tá lá tirando um produto químico tóxico de dentro da célula. Então, ela ia estar se auto-reconstruindo, construindo uma coisa que é importante para a firmeza da pele, e a célula está envolvida em descartar um lixo que você foi junto com a comida que você escolheu ali industrializada e pôs para dentro. Então, os produtos aumentam, sem falar no próprio risco de câncer com a química. Quanto mais química tiver no seu alimento, maior é o seu risco alimentar para gerar câncer. Qualquer tipo de câncer? Bastante. Hoje a sobrepeso e obesidade, que é um dado da Organização Mundial de Saúde muito recente, mostra que tem mais de 25 tipos de câncer envolvidos com sobrepeso e com obesidade. Então, isso interromperia muito o nosso processo de existência. Então, é preciso ter uma alimentação saudável, não podemos correr mais. A quantidade e a qualidade, elas têm que caminhar juntas. Sim. A qualidade muito importante, e a quantidade não dá para exagerar também. Mas eu diria que até quem come muito de comida muito saudável não fica no sobrepeso e na obesidade. O organismo consegue lidar com um volume até um pouco maior de alimentos que é muito bons, sem gerar um sobrepeso, sem gerar uma diabetes, sem gerar um colesterol alto, Assim, eu não vejo ninguém assim comendo uma pratada de beterraba e dando errado, Então, só que o embutido, o produto industrializado, cheio de conservante, aí sim o organismo vai ter dificuldade, vai gerar doenças envolvidas com alimentação. Dr. Weder, é mito ou verdade dizer que o açúcar envelhece as células? Às vezes a gente lê uma coisa aqui, está dizendo, olha, açúcar, se você come muito, ele vai envelhecer as células. Não, açúcar faz bem. Esse tipo de açúcar nunca, jamais. Então já tem vários tipos de açúcar no mercado. Sim. Isso é um produto que o mercado está lançando para vender? É uma historinha, um conto de fadas, ou é verdade? O açúcar envelhece as células? Sheila, eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, se a gente for analisar tempos atrás, açúcar é um produto que veio de uma era de industrialização. Então, assim, no tempo de Cristo, nós não tínhamos o açúcar como existe hoje. Então, o açúcar precisa de uma indústria, pegar a cana de açúcar, usar um equipamento muito forte para destruir essa fibra da cana e lá de dentro tirar a sucrarose, que vai virar o açúcar refinado. Então, é um produto assim, industrial. Se não fosse uma industrial, a gente teria no máximo rapadura, que é o que consegue fazer numa fazenda. Expor a níveis de açúcar igual nós temos hoje. Então assim, você vai comer um negócio, tem açúcar, você vai comer outro negócio industrializado, tem açúcar, aí no final do dia você vai juntar, tem um monte de açúcar embutido naquilo. Você vai comer uma barra de cereal, tem açúcar nela. Então, e nós fora o próprio alimento que nós comemos, que vira açúcar no organismo. Sim, nós não estamos preparados organicamente, celularmente, para ter esse tanto de açúcar entrando, porque a nossa comida era assim, planta, tira da terra, ou é do frango, Então assim, não é essa industrialização. O açúcar faz mal sim. O açúcar em doses mais altas no sangue causa uma doença que é o diabetes, que queima os vasos sanguíneos, atrapalha a célula, envelhece, Então assim, o açúcar ele tem que ser evitado o máximo. Eu diria que o açúcar teria que ser assim, um souvenir na alimentação. Eu quero comer um doce, eu posso comer, mas assim, não usar para outras coisas. Quando, Evitar em sucos, o mais natural possível. Leites. O nosso paladar vai acostumando, a gente vai colocando mais açúcar, E assim, não precisa. A maioria das frutas a gente consegue tomar um suco sem ter que acrescentar mais ainda. E é questão de costume só. Acostumou com ele menos açúcar, tá ótimo. Vai acostumando com mais açúcar, o paladar vai aceitar. Quem já acostumou com pouco, vai tomar um suco que tem um pouco mais, foi adicionado açúcar, tá ruim. Quem tá acostumado com muito açúcar, acha que tá pouco, ainda vai colocar mais. Então é uma questão de costume também, que a gente tem que se auto-treinar para isso. Ok. Dr. Weder, nós estamos vivendo uma era em que hoje fazer uma cirurgia plástica é isso aqui, Você vai no médico, faz uma consulta, 2, quem é mais assim ligado faz 3, com 3 especialistas diferentes. Eu quero mudar aqui, eu quero mudar ali, quero ter essa cinturinha, vai e faz. Mas é possível
manter uma vida saudável, um corpo bonito, sem tanta cirurgia plástica, sem tanto tratamento agressivo, ou entrar numa cirurgia só em último caso? Eu acho que assim, a cirurgia plástica, em alguns casos, ela é muito bem-vinda. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa quer corrigir um dano causado pelos maus hábitos com uma cirurgia. Se ela não mudar esses maus hábitos, a cirurgia em pouco tempo perdeu seu valor, né? Então ela faz uma lipo, mas continua comendo igual era antes e fazendo exercício igual era antes. Em pouco tempo ela ganha de volta a gordura corporal, perdeu o tratamento, né? Então eu diria que hoje a cirurgia plástica ela serve muito para, às vezes, sim, corrigir um problema que uma boa alimentação e o treino ainda não consegue resolver, né? Então, por exemplo, a paciente tem 2 filhos, amamentou, então uma prótese de mama vai resolver uma coisa que não tem alimentação que vai resolver, né? Mas a maioria das coisas que a pessoa busca num resultado muito imediato, ela precisa ou ter junto uma mudança alimentar, ou fazer a mudança primeiro até, né, para depois ver se realmente vai precisar de uma cirurgia ou não. E não fazer o contrário, né? A maioria das vezes ela não faz nada diferente na vida, vai para a cirurgia, depois da cirurgia continua fazendo coisa errada e vai perdendo os procedimentos e viram pacientes que fazem 4, 5 cirurgias numa sequência de uma por ano às vezes. Primeiro precisa mudar aqui, né? Sim. A mente. Sim. Aprender a ter uma vida saudável para depois ver se vai entrar na faca ou não, né? Existem tratamentos fortes hoje, tratamentos rápidos, mas que não é cirurgia, que ajuda muito no rejuvenescimento. Que tipo de tratamento é esse, que inclusive o senhor faz alguns? Então, hoje essa tecnologia da área médica, ela tem evoluído bastante, né? Então, a face e a pescoço, colo, são áreas que envelhecem muito rápido, porque são mais expostas, né? Então o nosso vestuário, ele protege bem as outras áreas, mas muitas vezes o colo, o pescoço e o rosto está sempre mais exposto, acelera o processo de envelhecimento. Até que isso é tão visível dessa exposição nossa ao raio solar, mesmo que não seja direto, né? Então muitas vezes você pega uma paciente ou um parente nosso, uma avó, e puxa a blusa um pouco, a pele que não é exposta é uma pele novinha, e a pele que é exposta está assim muito envelhecida. E hoje nós temos tecnologia de laser, dos peelings, dos preenchimentos, que a gente consegue resultados muito naturais e com um rejuvenescimento impactante para a gente olhar e falar assim, nossa, assim, você está parecendo muitos anos antes do que estava, né? Sem precisar diretamente ir para uma cirurgia de face, de cortar e costurar mesmo. Então hoje nós temos muita tecnologia para isso. E esses tratamentos são rápidos e menos doloridos, né? Sim, eu diria que essa tecnologia hoje está evoluindo de uma forma que está deixando a cirurgia para mais adiante, né? Então, se não é muita flacidez, tem muita tecnologia com ultrassom microfocado, com laser, que vai conseguir tratar a flacidez de face com um resultado até próximo para a cirurgia. Quando é muita flacidez, aí realmente precisa de um procedimento cirúrgico. Mas hoje está cada dia menor, porque as pessoas estão cuidando mais, né? Então o processo não está deixando ficar tão ruim, a pessoa não deixa ficar tão ruim para depois tentar consertar. Já começa a ter cuidados preventivos e cuidando de detalhe antes do envelhecimento ficar muito acentuado, né? E aí sim, nós temos a resposta excelente no processo de manter assim, a jovialidade por mais tempo. Dr. Weder, e esses tratamentos precisam ter uma periodicidade? De tanto em tanto tempo a gente faz uma renovação celular, de tanto em tanto tempo a gente faz isso, aquilo, ou fez uma vez, é só daqui quando precisar mesmo? Então, Sheila, geralmente eu até explico assim, é como se fosse a nossa própria casa, né? Então assim, acabou de mudar para uma casa nova. Se você não ficar ali dando uma certa manutenção, a casa vai
começando a ruir lentamente. E com o passar de uns anos, a casa está velha, né? Então, tratar o processo de envelhecer é a gente ter o cuidado da manutenção. São pequenas coisas para ir consertando detalhes para a gente manter aquela casa nova. Uhum. Né? Hoje a maioria dos procedimentos da área do envelhecimento, de rejuvenescer, eles têm durabilidades boas, de um ano e meio, né? Então assim, não é uma periodicidade muito alta. Uhum. Então, não atrapalha muito a vida da pessoa, né? Uhum. Porque tem uma durabilidade boa já. Eu acho que assim, a grande dado que eu posso realmente informar é que o nosso processo de envelhecimento, ele acontece de várias maneiras. Então, por exemplo, a nossa mente, ela é muito importante no processo. Hoje já está descrito e bem estudado pela medicina que o processo do estresse libera hormônios, inclusive um deles que é o cortisol, que acelera o processo de envelhecimento. Então assim, o processo mental, o estresse do dia a dia, se você se deixar cair numa cadeia de estresse muito alta, você simplesmente envelhece mais. Então, cuidar da mente, cuidar do processo interno, da alimentação, a coisa básica que a gente já sabe até, né? Mas a gente muitas vezes na vida a gente não executa. Mas é retornar para essas coisas simples. Ter uma alimentação mais saudável, né? Desestressar, isso vai ajudar muito o processo do envelhecer lento. Ok, que bom, Dr. Weder, essas informações, elas nos auxiliam muito. Eu estava falando aí, eu pensando, então o que eu preciso comer mais, o que eu preciso comer menos, porque eu tenho que rejuvenescer. A gente briga o tempo todo com a balança, com o espelho, né? Mulher principalmente. Tá. Obrigada, olha que isso é muito bom, ao visto do senhor. Então nós ficamos por aqui. E eu quero te convidar a continuar assistindo o programa Evidência. Dr. Weder, muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica. Sheila, eu que agradeço, né? Seja bem-vinda. Fique à vontade quando quiser voltar. Sim, uma vez por mês só vai estar conosco aqui no programa Evidência, né? Sempre estaremos aqui. Fique ligado, o programa Evidência volta daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.